você que nos assiste de qualquer parte do mundo, é um prazer ter a sua companhia nesta tarde de sexta-feira, hoje para falar sobre prótese de glúteo. Mas fique à vontade para perguntar sobre cirurgia plástica, que a gente sempre aproveita quando tem um cirurgião aqui e tira todas as nossas dúvidas. Você pode participar do programa de diversas maneiras, veja o que é mais conveniente para você. Você pode ligar para cá no 0 operadora 11 3337 5886, 3337 5886. Pode participar pela internet, no Twitter, @consultadoutor, no Instagram, @consultaaldoutor. Participa também através do Facebook, que é a nossa rede social favorita. No Facebook você entra facebook.com/consultaaldoutor ou no seu perfil do Facebook, vai lá na pesquisa, coloca o nome do programa, você encontra a nossa página, precisa curtir para que você receba todos os dias o tema do programa e aí é muito fácil participar. Comente este post do tema do dia, fazendo a sua pergunta, ou escreva na nossa linha do tempo, pode também mandar a sua mensagem particular. Importante que você saiba que existe esse recurso porque algumas pessoas não querem ser identificadas ou não querem que as suas perguntas sejam públicas, né? Porque uma vez que você comenta ou escreve na nossa linha do tempo, qualquer pessoa pode ler. Ao passo que se você me mandar uma mensagem particular, só a nossa equipe vai conseguir ver a sua pergunta. Se não quiser ser identificado, escreva que não quer ser identificado, que aí eu não falo o seu nome e você tem a sua pergunta respondida da mesma maneira, que esse é o objetivo do programa, que é feito com todo carinho, todos os dias, sob medida para vocês. Eu sempre enfatizo a importância de você participar do programa, porque você enriquece o Consulta ao Doutor, contando a sua história, dizendo o que foi que aconteceu com você e a sua dúvida, que é também a dúvida de tantas pessoas que estão em casa e às vezes não podem participar do programa enviando a pergunta. Então fiquem à vontade. Participa também sempre pelo e-mail. No e-mail você também fica à vontade para sugerir temas, fazer as suas críticas, os seus elogios. consulta@hittv.com.br. Meu convidado de hoje é o Dr. Wagner Montenegro, que é cirurgião plástico, já esteve aqui outras vezes. Muito obrigada, viu, doutor? Sempre um prazer te receber. O prazer é meu. Cada vez que eu venho aqui, eu fico mais surpreso com o sucesso do programa. Com certeza. E olha, eu deixei aberto aqui para as pessoas ligarem, participarem, fazerem as perguntas sobre cirurgias plásticas, porque a gente sempre abusa um pouquinho e acaba envolvendo um outro tema aqui, sempre sobre cirurgia plástica, que as pessoas têm muitas dúvidas. Hoje, nós vamos falar sobre prótese de glúteo, que não é a número 1 das próteses, né? A prótese de mama que é a mais requisitada, mas o glúteo vem ganhando muito espaço, né, doutor? Teve um aumento enorme, mais de 300% nos últimos 5 anos. É um crescimento muito significativo. Agora a gente sabe, doutor, tem próteses aqui pra gente mostrar daqui a pouquinho, mas a gente sabe que hoje existe uma busca por um corpo dito perfeito, né? Só que alguns corpos não nasceram para ter este tipo de corpo, né? Então, ou a pessoa... tem gente que faz academia há muito tempo, consegue um bom resultado. Outras pessoas, nem fazendo muita atividade física, musculação, fazendo a atrofia muscular mesmo, vão conseguir ter esses corpos. Se é o desejo delas, que então... façam a cirurgia de glúteo. A pergunta que eu te faço é a seguinte: existem corpos que realmente não vão atingir esse objetivo sem uma prótese? E mais ainda, doenças ou alguns problemas que fazem com que o músculo não enrijeça? E aí, é mais do que a estética, é algo mesmo que a pessoa precisa fazer, chega a ser uma recomendação médica. Tem isso? Existe, isso acontece. O que é mais comum com relação à região do glúteo que a gente estava comentando aqui é o seguinte: existem algumas pessoas que têm uma característica genética e que a musculatura naquele determinado local ela é de um tamanho menor.
né? Então, existem aquelas crianças que elas são fortes por natureza, né? Então, aquelas troncudos, né? Então, você vê a criança, ela é maçuda, né? E tem aquela outra criança que ela é mais magrinha, mais fininha, né? A musculatura é mais fraca e tal. E existem as pessoas que têm musculaturas regionais não tão grandes, né? E a região glútea é uma dessas regiões. Mesmo a pessoa fazendo academia, fazendo musculação e tal, o resto fica hipertrofiado e a região glútea fica desproporcional. Aí fica feio. Aí Ela fica lutou feio. por esse corpo, só que Isso. naquela região o músculo dela não vai atingir aquele objetivo. É isso. Isso é comum em panturrilha também, muito comum. Então, a pessoa tem a perna fina, mesmo que ela faça atividade, ela não chega a ter hipertrofia. Então, nessa situação, a gente pode se utilizar da prótese de silicone para estabelecer uma harmonia corporal. Tá? Tá. E quando não é o caso de alguém que faz cirurgia? Vamos mostrar, então essa é uma prótese de glúteo. É assim ou é assim? Ela é meio de lado. A prótese de glúteo, ela é colocada nessa situação. Entendi. Uma nessa situação E a outra assim. Tá. Tá? Isso é uma prótese de glúteo e tem outros modelos também. Esse é um deles. Esse é o modelo oval, né? Que ele dá um contorno mais natural para o bumbum. Porque a redonda, quando ela é colocada na parte superior assim, do glúteo, ela fica um pouco evidente que tem uma prótese. Né? E essa aqui não, ela tem uma anatomia mais natural. Então, você não identifica que a paciente tem uma prótese. É o que as pessoas mais buscam? Não ficar claro que tem prótese? Exatamente. Prótese de glúteo. Existem algumas características técnicas que proporcionam essa naturalidade do resultado. A prótese de glúteo, a princípio, no começo, as técnicas mais antigas, se colocava essa prótese em cima do músculo glúteo. Então, vinha a pele, a gordura e depois era colocada a prótese. Tá. O que acontece? Essa estrutura, ela não suporta muito o peso. Então, ficava com aspecto de peito, de mama. Né? Então, a paciente, ela em pé, ela tinha um aspecto estranho, porque você percebia que tinha uma coisa pendurada ali, uma coisa... Porque não suportava, porque aquela não região não suporta. suportava esse peso. A pele vai cedendo e passa a ter um aspecto realmente de mama. Tá. Né? Uma queda do conjunto, né? Daí começou a se colocar dentro do músculo glúteo. Então, tem a musculatura do glúteo, a gente abre na região interglútea ali e coloca dentro do músculo. Você envolve no músculo, envolve então? no músculo. Está presa no músculo? Preso no músculo. Entendi. Então, ela não pesa na pele. Né? E o que a gente quer é uma hipertrofia do músculo, é o que a gente consegue colocando dentro do músculo. Tá. Né? Vai continuar treinando da mesma maneira? Da mesma maneira. E tem alguns detalhes, né? De técnica. Então, se você fizer um descolamento desse local, que você vai colocar um pouco mais alto, o bumbum ele fica mais empinado. Né? Na parte superior fica muito alta. Daí a parte inferior fica um pouco faltando. Então, cada pessoa, nós temos que posicionar essa prótese de uma maneira diferente. Então, se a paciente ela tem a parte de baixo muito magra, nós precisamos reposicionar ela um pouquinho mais baixo para não ficar uma discrepância muito grande entre a parte de cima e a parte de baixo. Mas dá para visualizar tudo isso antes de... Nesse planejamento, o paciente, é claro, o paciente ele quer saber mais ou menos, não dá para garantir resultado jamais, não dá para você mostrar como é que vai ficar o corpo dela depois da cirurgia, ainda que a gente tenha recursos de computador, é muito difícil a pessoa conseguir se imaginar, né? Como é que você estuda isso na paciente? Primeiro você tem que saber, porque é uma região onde tem um acúmulo de gordura muito fácil. Então, de repente, a paciente acabou de emagrecer e então ela está seca, está sequinha, só que se ela engordar um pouquinho, é outra região que você vai encontrar ali. Aí já vai estar com a prótese, não vai ficar diferente. Você não pode, entre aspas, perder esse resultado.
Isso acontece não assim em alteração de peso, Tá. mas é muito frequente, como nós estávamos comentando, de que a pessoa que faz ginástica acaba fazendo muito para a região e não consegue o resultado e aparece no consultório e fala assim, doutor, ó, eu sou esse aqui. Então, é só que eu quero aumentar o bumbum. Né? Aí nós experimentamos a prótese e tal, né? E a paciente, ela coloca uma bermudinha e a gente experimenta as próteses para ter uma ideia de volume. A prótese que a gente experimenta não é necessariamente essa, é um pouquinho diferente, porque ela já dá o aspecto final, né? Tá. Mas a gente tem que levar em consideração que essa paciente está em atividade física intensa para tentar compensar a falta de glúteo. Uma vez que ela vai ter já Exatamente. o sucesso aí do silicone, né, da prótese de glúteo, ela pode parar de fazer esse treinamento E intensivo. no pós-operatório ela para. Sim. Ah, ela vai Vai parar. A gente vai falar do pós-operatório E já a já. atrofia, né, Vai perder. é muito grande, é muito rápido, né? Você ficar 15 dias sem usar uma determinada musculatura, ela evolui muito, né? Então, precisa ser conversado com o paciente esse aspecto, né? Para saber, você depois vai continuar fazendo atividade física, não vai? E existe um outro aspecto. A musculatura em que é colocada a prótese, em decorrência da prótese, ela sofre uma certa atrofia mesmo, definitiva. Ela diminui um pouco de volume. Tá. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração Então, em e discutido com o decorrência paciente. da prótese, a musculatura também Ela diminui um pouco de volume. Entendi. Mesmo que ela volte a fazer a atividade física, ela vai, essa perda ela é definitiva, entendeu? Porque eu também pensei no contrário. A gente vai falar de pré e pós-operatório já já. Eu também pensei no contrário. Alguém que vai chegar no seu consultório, não treinou, nem tentou obter esse resultado naturalmente, que isso deve levar anos e mais anos, décadas, sei lá. Não tentou fazer, mas ela decidiu que ela quer colocar uma prótese de glúteo. Depois a gente fala sobre quando é que é recomendado, quando é que não é, enfim. Se você faz em qualquer momento da vida do paciente ou não. Mas, de repente, essa paciente, depois que está o resultado, passou pelo pós-operatório, ela se sente tão melhor, tão mais bonita, que aí sim ela vai começar a fazer atividade física. Aí ela vai treinar todos os músculos do corpo, inclusive o glúteo. Ela pode ter algum problema ou o resultado pode mudar de forma que ela não goste. Pode fazer atividade física intensa na região? Não pode? Pode fazer atividade física intensa, não vai ter problema nenhum. Uma coisa, é muito difícil a paciente... porque funciona da seguinte maneira: alguém para ter aumento de volume de mama, de glúteo, a ponto de ser visível, existe a necessidade de fazer uma atividade física muito extensa, específica para isso. Tá? Agora, quando a paciente faz as atividades combinadas, ou seja, não é específica para o glúteo, é muito difícil ter um aumento tão grande do volume do bumbum. Por isso que é tão procurado hoje, então, né? As pessoas, mesmo as que treinam bastante, se você não tiver se esse não for o objetivo do seu treinamento, provavelmente você não vai atingir esse resultado. Não vai atingir. Porque quem faz, a gente percebe, né? Então você conhece várias pessoas que fazem musculação há muito tempo. Em busca, claro, de um corpo mais bonito, de ter uma saúde melhor, mas se o objetivo dela não é aquele específico, isso pode ser glúteo, pode ser abdômen também. Para você conseguir o abdômen definido, esse precisa ser o objetivo do seu treinamento, senão você também não vai conseguir. Isso a genética ainda tem que cooperar demais para você conseguir alguns objetivos, né, doutor? Tem muita gente que quer um abdômen definido, né? Se você não tiver uma musculatura que, quando solicitada, ela aumenta muito de volume, e você tiver uma característica de ter uma cobertura de gordura pequena no abdômen, você pode fazer o que for, sabe? Fazer dieta para queimar a gordura, que é comum na academia. Não, fazer uma dieta para queimar, você vai ficar seco.
sabe, você tem um limite da secura, né? Chega uma hora que morre. Você fica muito seco. Exatamente. Um abdômen definido é aquele que você não tem quase aquela... você não tem uma camada de gordura ali, né? Você precisa mesmo de um biotipo que te ajude, de uma genética que te ajude. Tem corpos muito bonitos que não têm o abdômen definido, que também não tem o glúteo definido, enfim. A gente vai falar com a Valda agora, que está no telefone. Doutora, ela fala conosco de Goiânia, Goiás. Oi, Valda, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, é um prazer falar com você. Pode fazer a sua pergunta. Eu quero saber se tem solução pro tchauzinho. Aqui embaixo do braço que fica mole. Que nem academia resolve isso aí. Queria saber como, se tem alguma cirurgia, tem alguma coisa que possa ser feita para esse tchauzinho. Valda, essa é uma excelente pergunta. Já te parabenizo por ter me lembrado do tchauzinho. Que eu com certeza vou repassar essa pergunta pro doutor. Obrigada, viu, Valda? Nada. Um beijo pra você. Doutor, o tchauzinho, tem prótese de silicone pro tchauzinho? Porque, olha, é reclamação número 1 entre as mulheres, principalmente. Porque a gente não treina muito braço, né? Sempre falta e é um lugar tão difícil. Como é que faz pra você poder dar tchauzinho tranquilo? Bom, o problema do tchauzinho é a flacidez de pele, né? É uma relação entre o volume da pele, a superfície de pele e o conteúdo. Se você encher o conteúdo, né? Ela vai ficar esticadinha e não vai ter tchauzinho. Exatamente. Vai ficar grossinho assim, sem tchauzinho. Também ninguém quer ter bração. Ninguém quer ter né? bração. Ninguém quer ter bração. Eu sigo várias pessoas no Facebook, no Instagram, e diversas mulheres sempre colocam hashtag, elas querem braço fino. Hashtag braço fino. Porque ninguém quer ter o bração, né? Porque diz muito o braço. Você vai tirar uma foto, aparece o braço lá. Isso. Às vezes você nem tá acima do peso, mas o braço é gordinho. Então, depende da intensidade da flacidez. Se for uma flacidez pequena, existe uma lipoaspiração que a gente faz, na verdade sem aspirar, mas só provocando uma irritação embaixo da pele. E essa irritação, ela cicatriza e dá uma retração da pele. Então, a pele encolhe. Tá? Porque, na verdade, só fazer a lipoaspiração, a pele vai continuar flácida. Vai continuar flácida. Entendi. Na verdade, é uma lipoaspiração que você faz exatamente embaixo da pele para estimular a contração da pele. Tá? Você pode considerar mais ou menos 10% essa situação. Tá. As outras, né, se ela é um pouco mais intensa, a gente pode fazer uma cirurgia que ela é feita na região da dobra, aqui bem dentro da axila. A cicatriz fica bem escondida e essa corresponde mais ou menos a uns 15%, mais ou menos. Tá, então depende da situação Depende de da cada situação. braço, você recomenda cada técnica. As outras, que são mais intensas, nós acabamos utilizando aquela técnica em que faz um corte e retira a pele. E aí você vai ter uma cicatriz Isso. maior. Uma cicatriz maior. E é uma cicatriz que ela é visível, porque... Você vai pegar essa parte aqui, Isso, pegar essa parte. Existe uma técnica que é feita bem na parte posterior, assim. Então, a paciente abaixar o braço, de costas você vê a cicatriz, a molinha. Essa cicatriz, ela não é de boa qualidade, porque a pele na parte posterior é grossa e essa aqui na frente é fina. Quando você costura uma pele grossa numa pele fina, você acaba tendo uma cicatriz de qualidade ruim, além de ser um local de movimento. Então, a técnica adequada para essa situação é nós fazemos nessa região aqui interna, em que quando a paciente abaixa o braço, fica escondido, e quando ela levanta, ela fica mais ou menos na parte inferior. Na verdade é sempre uma troca, né? É uma troca. Quando dá para esconder a cicatriz, muito melhor, mas quando o estrago é maior, você precisa de uma cicatriz maior também para resolver esse problema. Agora, a cicatriz do braço, ela não é de uma qualidade favorável, né? É uma região em que, como ela é muito importante para o corpo, existe uma programação genética, fisiológica, de proporcionar cicatrizes grossas nessa região.
Então, quando nós vamos fazer essa cirurgia, nós vamos fazer sempre beta-terapia. Mesmo naquelas pacientes que você imagina assim, nossa, a cicatriz da mama dela ficou fantástica. O O braço é outra história. Então você faz beta-terapia. Beta-terapia são aquelas injeções? Não, beta-terapia é uma radioterapia, é feito com um bloquinho de um radioisótopo, né? Você só coloca em cima assim, apoia, fica um tempinho em cada... Tem que fazer 10 vezes logo no dia seguinte à cirurgia. Daí você impede que os elementos, as células de cicatrização, os fibroblastos, se multipliquem formando muito colágeno. Então ela fica fina, fica uma cicatriz fina, né? E isso dá um resultado fantástico. Mas tem que fazer beta-terapia. Senão já avisa o paciente, né? Já sempre faz beta-terapia. São mais mulheres que procuram essa cirurgia. E os homens são homens que fizeram gastroplastia. Tá. A incidência hoje em dia é muito grande de homens fazendo gastroplastia que fazem tudo, né? Fazem umas 9 cirurgias. Dá pra fazer ao mesmo tempo? Junto com outra? Em geral, a gente associa a cada 3 cirurgias, né? Tá, e você escolhe as regiões. Isso. E tem sempre as prioridades dentro daquele tempo, né? O ritmo cirúrgico, ele está relacionado à composição da equipe e à integração que essa equipe tem. É um time, né? Então, é uma equipe formada por 3 cirurgiões plásticos que trabalham simultaneamente. Não precisa fazer assim uma cirurgia, cirurgia de barriga e de mama ao mesmo tempo, não. Mas se os 3 estão agindo na barriga e depois os 3 agindo na mama, o ritmo cirúrgico e a velocidade é muito maior. Entendeu? Então, para se fazer 3 cirurgias, você tem que ter uma equipe completa. Né? Daí você tem ritmo e velocidade para você fazer a cirurgia sem aumentar o risco para o paciente, né? É claro, existem limites, você não vai fazer 3 cirurgias enormes. Você faz já 3 cirurgias. Escolha, né? Isso, exatamente. Você já combina que a sua experiência diz que tá tudo certo, que tá tudo bem. E quando a gente vai fazer 9 cirurgias assim no mesmo paciente, a gente faz uma programação e a programação acaba em geral depois de 1 ano que se encerra todo o procedimento. Né? Tá. Ainda sobre o tchauzinho, para a gente tentar encerrar o tchauzinho aqui, todo mundo quer prevenir isso, né? Mas é uma pele de fato mais fina, com um músculo menos trabalhado, talvez, mesmo quem faz atividade física está sempre em busca de enrijecer. A mulher também, quando engravida, então você dá uma pausa no seu treinamento, seja ele qual for, você vai continuar fazendo o que é possível, mas não é para fazer 100% o que você fazia antes. Já tem um ganho de peso. Só isso já é suficiente para bagunçar o tchauzinho, né? Sem dúvida. Agora, a gente sempre imagina, né, que o ser humano é um ser humano perfeito, ele vem perfeito, com formas perfeitas, sem flacidez, com uma programação ideal. E que, por acaso, durante a vida, ele engorda e passa a ter flacidez. Ou toma refrigerante e fica com celulite, ou seja lá o que for. Um monte de mitos, né? Na verdade. Isso, Agora, isso não é verdade. Existe uma programação que é o tamanho da pele, é o tamanho que aquela paciente vai ter, que aquela pessoa vai ter, quando ela tiver 40 anos. Né? A pele, o tamanho da pele que ela vai ter no braço quando ela tiver 40 anos. Então, se você pega família de homens que tem aquele papo, aquela pele pendurada, ele nunca foi gordo, nunca teve nada, mas ele tem aquela família tem uma programação genética de ter aquela flacidez naquele local. Característica da família. Uma característica da família, né? O tchauzinho é a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma coisa, rugas de face. Também. Tem gente que tem muito antes, tem gente que demora para ter. Exatamente. Então, tem aquelas pessoas, você vê lá assim, aqueles descendentes de alemães, né? Você vai lá ver, todo mundo tem aquelas ruguinhas aqui em volta, assim, fica tudo plissadinho, que a gente vê em Pomerode, nessa região, né? Daí você vê a
a filha jovem, com 25 anos, quando ela sorri também tem a mesma coisa. Né? Então, existe muito de programação genética. Tem paciente que ela é magra, nunca engordou, nunca teve filho e a mama é caída. A mesma coisa estria. Mesma coisa. A estria está relacionada à velocidade de crescimento, né? E tem essas histórias também, né? Essa miscigenação de raças, né? Então, você tem, a gente fala, vamos supor, existem pessoas com a pele escura e que ele é branco, a parte muscular, a parte óssea é mais de branco. Você puxa para um lado uma parte e outra para outra. Sim. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, que essas pessoas, nós, né, brasileiros, Sim. Nós vamos crescer. E nós vamos crescer com a pele de um, né, com o pé do outro, com a cabeça da outra. Então, sim, às vezes a coisa não acontece de uma harmonia tão... Às vezes não dá para pegar só o melhor de cada mistura. Isso, né? Exatamente. Se bom fosse se desse pegar só o melhor de cada mistura. Então, mas o conjunto fica muito bom, né? O conjunto do brasileiro é fantástico. Com certeza, com certeza. E fora do país também deve haver uma grande procura, né? Eu fui para os Estados Unidos das férias e tinha até eles vendiam uma cinta abdominal lá e acho que chamava Brazilian Body, alguma coisa assim. É cinta de brasileiro, para você ficar com o corpo que seria de uma brasileira, enfim, a ideia era mais ou menos essa. Então, acho que eles buscam, somos muito privilegiados, né? O brasileiro é um povo muito privilegiado. Por essa mistura, inclusive, tem a parte boa, tem a parte ruim também. Mas acho que fora do Brasil também faz um sucesso, né? A prótese de glúteo, a região glútea, né, nos Estados Unidos, já que você falou, a paciente quando vai no médico para fazer o tratamento ou prótese, ou seja lá o que for, ela pede o bumbum brasileiro. Sim. Né? É essa técnica, né? Elas querem essa técnica, porque essa técnica é que dá um bumbum redondinho, bonitinho, levantado, empinado, né? Que é o que todo mundo busca. Sim. Porque a prótese de glúteo no Brasil, ela não é de conhecimento difundido como a prótese de mama. Então, nós não passamos por essa fase, como eu comentei, da prótese sendo colocada embaixo da pele, embaixo do... Nós não passamos por isso. Não passamos por isso, Tá. nós fomos direto Veio depois. com a prótese dentro do músculo. Até que foi bom, né? Foi ótimo. Sim, já estava evoluído. Então, e é o que acontece, a população conhece só a prótese embaixo do músculo, bonitinho. E nos Estados Unidos, eles têm esse estigma da prótese embaixo da gordura, que fica feio. Então, eles não querem aquele lá. Entendeu? Então, sim, quando eles vão no médico, eles pedem o bumbum brasileiro. Que já está implícito que é essa técnica. Legal. Exatamente. Agora, eu vejo que você trouxe aqui, tem esse formato que a gente já mostrou, e tem um outro ali também que é de glúteo também, não é? Esse aqui? Não, essa é de mama. Cadê o glúteo? Esse aqui pode ser glúteo, não pode? Essa aqui é uma que pode ser glúteo. Essa aqui pode ser glúteo também. Então, tem formatos também, e aí dependem do objetivo, do corpo de cada paciente. Da necessidade de cada paciente. Tá. Então, quem tem interesse em fazer, não somos nós que vamos escolher. É de acordo com a nossa necessidade, do que o nosso corpo precisa para atingir aquele objetivo que a gente quer atingir. Tá. Depois a gente fala também um pouquinho de prótese de mama, porque também tem outro... Eu não sei se da outra vez você trouxe esse daqui. Essa Anatômica, outra... acho que não trouxe. É um outro formato. Tem um formato de gota. E o que o doutor estava falando é que nem sempre a pessoa vai... eu quero o formato gota, para ficar com esse formato. Nem sempre vai ficar com o formato no corpo daquela pessoa. É isso, né? Isso. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Tem tantas coisas ainda para mostrar aqui. Vamos falar um pouquinho do pré-operatório, doutor. Porque a pessoa chega no seu consultório, acredito eu que para ela colocar uma prótese de glúteo, porque em primeiro lugar está a prótese das mamas. Para ela colocar uma prótese de glúteo, ou ela já fez das mamas, ou ela está muito satisfeita com o que ela tem.
porque a gente sabe que é um investimento que vai valer a pena, porque é o profissional que você escolhe, é o hospital que você escolhe, todo o aparato, toda a equipe, tudo isso tem um preço. Tudo isso é um valor, não, é uma cirurgia eletiva que você pode fazer a qualquer hora, então não tem urgência, emergência, nada disso. Então é você que vai escolher que profissional que vai te operar, nas mãos de quem é que você vai estar durante essa cirurgia. Então a gente sabe que tudo isso tem um preço. Quando o paciente, não responde agora, quando o paciente chega no seu consultório, ele diz que ele quer colocar uma prótese de glúteo, mas você observa nele que, olha, talvez o glúteo não seja o que ele está precisando. Às vezes a pessoa quer fazer uma cirurgia. Passou por um momento na vida, perdeu alguém que gostava, no sentido de perder um namorado ou uma namorada. Chega no seu consultório e quer fazer uma cirurgia. A pessoa quer se sentir melhor. Aí você percebe que, na verdade, ela não precisava da prótese de glúteo, mas o nariz dela precisava de uma cirurgia. Eu pergunto isso porque eu já ouvi um relato de uma amiga, amiga de uma amiga, na verdade. Ela chegou no consultório do médico, ela tinha um objetivo, que, se eu não me engano, era a colocação da prótese de silicone. Eu não me lembro se ela fez a prótese de silicone, mas o nariz ela fez. Que o médico mostrou para ela que, na verdade, ia fazer muito melhor para ela, ia ser muito bom fazer aquele nariz, e hoje ela é felicíssima com o nariz que ela tem. Não sei depois se ela fez a cirurgia das mamas, mas enfim, às vezes a pessoa chega com um objetivo que não é, na verdade, o que ela precisa, ou não vai ser naquele momento que é o melhor para ela fazer. Acredito que aconteça muito depois de um fim de um relacionamento, ou perdeu alguém muito querido. Qualquer momento de estresse, a pessoa quer fazer alguma coisa, tem que ser com ela mesma, porque a gente não pode fazer nada com o outro, né? E aí procura um cirurgião plástico. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre prótese de glúteo, mas a gente aproveita que o doutor é cirurgião plástico, a gente pergunta tudo sobre cirurgias plásticas. Dr. Wagner Montenegro é o meu convidado, é o entrevistado aqui do Consulta ao Doutor desta sexta-feira. Tantas perguntas chegando aqui, viu, doutor? Deixa eu aproveitar. Lucilene Noronha diz que está assistindo ao programa e adora. Obrigada, viu, Lucilene? Luciele, sempre participa. Luciele Noronha. A Cleide Irene Aparecida faz uma pergunta muito legal que tinha passado aqui. A partir de que idade pode-se colocar prótese? Olha... É bem complicado isso, né? É complicado. Sim, não existe uma idade por lei limite. determinada também, exatamente, né? Tá. Então, existe a possibilidade de nós colocarmos uma prótese de mama numa paciente relativamente jovem, né? Agora, são situações muito específicas, né? Cada um vai ter que ser analisado. Muito específicas. Quanto mais jovem a pessoa, mais restritivo é a indicação de uma inclusão de prótese, né? Tá. Então, uma menina de 16 anos, para colocar uma prótese de mama, tem que ser uma indicação muito clara, sabe? Tem que ter uma justificativa muito importante para a gente poder indicar uma situação dessa, né? Não é a paciente não dá chegar lá... chegar simplesmente. Se você é menor de idade, ainda tem que ir com os pais, e eu acredito que você ainda vai precisar de toda uma análise dessa paciente, né? Nós vamos fazer uma análise psicológica, com o médico que acompanha o crescimento dela, avaliação ginecológica, eventualmente a avaliação psicológica, conversar com o pai, com a mãe, para que a coisa fique bem clara, né? Mas existem situações de um benefício muito grande para crianças assim. Claro. Porque são crianças, né? 16 anos. De repente, falamos da menina, porque eu pensei na prótese de mama, né? Que deve ser o mais comum o mais que você comum. encontra. De repente, essa menina está sofrendo por essa falta de seios, né? A falta das mamas faz com que ela prejudique. Isso prejudica socialmente, na escola, se já trabalha, no trabalho. Então, tudo isso precisa ser avaliado muito particular. Então, a Cleide, que fez a pergunta, bem particular que essa análise é feita, viu? É especial para cada paciente, como quase tudo na medicina, né? É muito específico o que você precisa aqui.
O Diego Rodrigues, que está assistindo, faz diversos elogios aqui. Obrigada, viu, Diego? Um beijo para você. Obrigada pelo carinho, pela audiência. A Leni Souza. A Leni Souza faz uma pergunta sobre a prótese de mama, mas daqui a pouquinho eu faço, então. A Adriana Modesto diz que não perde um programa. Obrigada, Adriana. Um beijo para você. É muito importante ter o carinho do público, esse retorno. É bom que a gente pode conversar, né? Através da internet, a gente consegue trocar informações. Muito bacana. Também tem perguntas aqui se precisa trocar de tempos em tempos a prótese de glúteo. Porque a gente sabe que hoje, claro, a tecnologia vai melhorando sempre, né? Então, alguns especialistas, eu não me lembro qual é a sua postura, doutor, mas alguns especialistas até dizem que só vai trocar se houver necessidade. Então, vai fazer o acompanhamento se houver necessidade. Alguns, a cada 10 anos, vai trocar. Qual que é a sua linha de trabalho? A gente sabe que aquela prótese antiga, Tá. e que não existia preocupação com a resistência da cápsula, ela durava uns 10 anos. 10 anos, com certeza, ela estaria íntegra. Essa prótese atual, ela é uma prótese em que existe uma atenção muito grande da resistência da cápsula, da flexibilidade, da permeabilidade, né? Então, a durabilidade é muito maior. Tá. Essas próteses mais modernas, nós temos trocado por diversas razões, com 15, 16, 17 anos, Tá. e a prótese está íntegra. Tá? Então, e nós não sabemos ainda quanto tempo ela vai durar. Entendi. Porque não tem ninguém ainda que viveu 50 anos com essa prótese. Tá. Né? Então, é com o tempo mesmo. Com o tempo, você... Que não pode deixar de fazer o acompanhamento. Isso, exatamente. E o ideal é o seguinte, a paciente tem que fazer ultrassom. Ela tem que fazer ultrassom anual. Pelo cuidado da mulher, Isso. exatamente. Ultrassom anual significa que todo mês do ano, no mesmo mês, ela faz o exame. Porque se você fizer em janeiro de num ano e dezembro do outro ano, não é anual, é já de 2 anos. Né? E se você faz uma avaliação da prótese com 1 ano, não vai ter problema nenhum. Agora, você fazer com 2 anos, já é diferente. Então, você tem que fazer ultrassom anual, sempre no mesmo mês. E aí vai vendo como é que fica. Eu tenho um pouco de... Eu me preocupo muito com pessoas que fazem, colocam a prótese de silicone, geralmente é nas mamas, né, que é o mais comum, e dizem assim, o meu médico falou que essa prótese agora é vitalícia. Isso me preocupa um pouco. Eu gosto mais de uma postura como do doutor, por exemplo, que você vai acompanhar se houver necessidade, porque mesmo se um dia houver uma prótese comprovada vitalícia, ainda assim podem haver tantos problemas, tantas causas de qualquer... que precisa trocar por qualquer motivo uma prótese de silicone, que eu prefiro uma postura que não te dá esse 100% de certeza. Porque eu falo que é vitalícia, isso a gente já sabe que é uma luta para fazer as mulheres irem ao seu médico, fazerem esse acompanhamento anual que toda mulher deveria fazer, né? Já é uma luta com isso. Se ela achar que ela não precisa ter nenhum cuidado especial, aí vamos ter um problema, né? Daí nem o acompanhamento Não. adequado que tem que ser feito, que é o ultrassom todo ano, não vai ser feito. Eu espero que você nunca precise trocar nenhuma prótese por nenhum motivo de problema com ela. Mas até por um gosto também a pessoa quer trocar, né? Às vezes não precisa. Já passaram 10 anos. Era um corpo 10 anos atrás. Hoje é outro, uma necessidade diferente. Filhos vieram, as mamas já estão de outra forma. Então ela quer trocar, não tem nenhum problema. A prótese está intacta, graças a Deus, não deu nada de errado. Mas ela quer trocar por uma maior. Excelente, né? Vai trocar. Perfeito. E a partir daí, o mesmo cuidado Mesmo acontece. cuidado. Tá. Doutor, com a prótese do glúteo é a mesma coisa? Como é que faz esse controle, esse cuidado? Porque é uma região mais sensível, né? É mais requisitada. Ela é mais requisitada, mas é mais protegida. Tá. E você vê a consistência da prótese, né? A cápsula tem uma espessura e uma resistência muito maior. Tanto que você não sabe o toque, você não sabe onde é que termina a capa e começa o conteúdo. Exatamente. Né? Tá. Então, o cuidado é o mesmo, né? Particularmente, olha, em
26 anos, eu nunca vi uma prótese de glúteo furada. Já vi de mama, né? Essas modernas, não vi, só teve aquele problema daquela prótese que foi... Lotes inteiros, né? Um problema mesmo Mas da... a prótese de glúteo, ela não existe uma programação, uma indicação de troca periódica. O ideal é você fazer um ultrassom a cada, sei lá, cada 3 anos, 4, 5 anos, né? Tá. Porque ele é muito resistente, Muito. muito resistente. Ao toque mesmo, dá pra perceber. Não pode tomar injeção. Não, Essa é uma contraindicação. Depois que você colocou uma prótese de glúteo, você não pode mais tomar uma injeção. você não pode tomar a injeção no glúteo. No glúteo. É. Sim. A próxima opção, ou é o braço, e quando não se deseja tomar no braço, toma na coxa, na musculatura da coxa. Tá. Porque quando a gente toma a injeção, mesmo que é no glúteo, é tão em cima, né? Exatamente. Mas não pode porque tem o risco de pegar essa É prótese. isso, tem um Tá, risco. entendi. Aí você precisa ficar atento, então, a isso. Ninguém vai esquecer que tem uma prótese de glúteo, né? Não. Ninguém esquece. E aí não vai ter problema nenhum, faz esse acompanhamento. Pré-operatório, doutora, aquela história que eu falei, a pessoa passou por um problema, tá psicologicamente abalada, ela quer ficar mais bonita. Aí ela já arrumou o cabelo, pintou o cabelo, cortou, tá andando mais maquiada, mas ela quer fazer uma cirurgia. Chega no seu consultório, é facílimo de perceber essa paciente, né? É comum nós recebemos pacientes assim. Você comentou sobre a amiga da sua amiga, que depois nós vamos chegar a explicar isso daí. Sim. É o seguinte, a pessoa, ela tem uma imagem de si, né? Existe uma relação entre o que você vê e o que você é e o que você pensa, né? Então, a paciente vai no consultório porque ela olha para o corpo dela e ela acha que ela tem o bumbum pequeno, tá? Então, o problema dela é o bumbum, né? Então, essa paciente, ela saiu de casa, ligou para o consultório, pensou já, aquela coisa está incomodando, daí ela ligou, marcou, foi lá, pagou a consulta, pegou o trânsito de São Paulo, tá certo? Não pra ser pra desistir também, né? Tá certo? Ou seja, aquele problema está incomodando ela o suficiente e que ela vai se dispor a fazer anestesia, operar, inchar, doer, até se recuperar, ficar afastado do trabalho. Ou seja, ela está emocionalmente preparada e ela tem um projeto, que é um projeto de resolver aquele problema dela. Sim. Tá? Então, quando no pós-operatório vai doer um pouco, ela não reclama, vai ficar inchada, ela não reclama um pouco, né? A mama, toda a cirurgia nem sempre fica totalmente simétrica, totalmente perfeita, como é impossível, porque o organismo já é assimétrico. Exatamente, né? já é assimétrico, né? Ou seja, mas ela está disposta a isso, ela está preparada para isso. Então, se a paciente chega no consultório e ela tem um problema, a função do médico é procurar resolver o problema da paciente. Ela pode chegar lá e falar assim, doutor, eu vim aqui para botar uma prótese de bumbum. Eu posso olhar para o bumbum dela e falar assim, olha, é o seguinte, para você isso aí não vai resolver, porque você tem muita gordura aqui em cima, para o bumbum aparecer, você teria que colocar uma prótese gigantesca e que vai ficar artificial. Legal. Então, eu posso sugerir para ela, porque para solucionar o problema dela, fazer uma lipo na parte superior, colocar a prótese e fazer uma complementação com essa gordura no bumbum, tá? Então, essa é uma situação. Isso é pertinente ao médico fazer. O médico procurar problema na paciente e sugerir problemas para a paciente não é adequado, né? Essa amiga da sua amiga teve sorte. E era realmente, ela ficou super feliz. Teve sorte, porque, em geral, eu particularmente não sugiro cirurgia nenhuma. Por quê? O nariz dela não incomoda, o nariz dela
ela nunca prestou atenção no nariz, ela não está preocupada com o nariz. Então, qualquer dor, qualquer coisa, existe a chance dela falar assim, olha, mas eu nem queria operar o nariz. Entendi. Entendeu? Então, o ideal é não se sugerir nada. Porque se ela já chegou com um problema para você, você vai tentar resolver aquele problema. Achei muito legal isso que você falou, que de repente essa região do glúteo não aparece porque tem uma outra gordura envolvida ali. Nas costas também. Mas não tenho essa região mais empinadinha. Às vezes tem muita gordura na região das costas também. Não pode acontecer isso? É muito comum a paciente vai no consultório para querer colocar prótese e a gente contraindica a colocação de prótese e indica uma lipoaspiração na parte superior, ou seja, na região da cintura, ali na lateral, na cintura, nas costas, como a Denise comentou, e utilizamos essa gordura para fazer um preenchimento na região do glúteo. Então, você tirando a parte superior e projetando um pouco a parte do glúteo, esteticamente fica equilibrado, fica perfeito, e a vantagem de não ter que colocar uma prótese. Estamos de volta. Eu chamo a sua atenção porque esse é o último bloco do Consulta ao Doutor. Ainda dá tempo de você ligar para cá e tirar sua dúvida. 0 operadora 11 3337 5886. Também pelo Facebook. A nossa página é facílima de encontrar. facebook.com/consulta ao doutor. Também você pode entrar no seu perfil do Facebook. Vai na pesquisa, coloca o nome do programa e você precisa curtir a página para receber as nossas atualizações todos os dias, aí ficar por dentro de tudo que acontece por aqui, fazer a sua pergunta em um comentário deste post do dia, escrevendo na nossa linha do tempo ou mandando sua mensagem particular. Doutor, antes da gente falar da escolha do profissional, tem também uma outra forma de acabar com o problema do glúteo, né? Então resolver esse problema das mulheres que precisam de mais volume, sem ser uma prótese de silicone, né? Tem uma outra maneira de resolver isso. Qual que é? O hidrogel. O hidrogel, que é esse produto aqui, né? Ele é um gel que é 96% água e 4% é uma macromolécula que aprisiona a água no meio dessa macromolécula. Nós podemos injetar esse produto dentro na região glútea, né? No subcutâneo, aí às vezes pode injetar no músculo também, tem que avaliar, mas é uma boa opção, uma ótima opção. A vantagem, ele não tem alergia, não causa alergia, não sai do lugar, né? Ele é metabolizado com o tempo, ou seja, vai ser digerido com o tempo. Incorporado. Tá. E tem uma durabilidade de 5 anos. A partir de 5 anos, ele desaparece integralmente. Então, o volume vai, durante esses 5 anos, vai diminuindo? Não, ele vai diminuindo, mas muito lentamente. Tá. Mas a partir do 5º ano, ele é bem rápida a evolução. Né? É menos invasivo? É um procedimento muito mais simples, né? Tem corte? É com essa? É um furinho só que é feito e é injetado com uma cânula desse tipo aqui, né? A gente pode abrir aqui para ter uma noção de como é. Eu trouxe a cânula, então, para mostrar como isso é feito. É bem menos invasivo, tem a durabilidade aí de 5 anos e pode servir como uma opção. Não vai substituir o silicone, né? Não. Tem casos específicos também. Existem algumas situações em que substitui perfeitamente o silicone, mas é uma outra opção. A gente tem um pouquinho mais de liberdade com relação ao hidrogel, porque a gente pode colocar, a pessoa que é mais quadril, a gente pode fazer mais quadril especificamente, né? A gente não consegue uma grande projeção. A pessoa que é um bumbum muito empinado na parte superior, com o hidrogel a gente não consegue. Você não consegue mudar a forma do que ela já tem, né? Você exatamente. Consegue dar volume em diversas regiões, esse é o benefício. O contra é que você não consegue mudar esse formato do que já tem. Tá. O interessante é o seguinte, essa opção terapêutica é uma opção que atende a um determinado tipo de pessoa. A pessoa que não quer fazer cirurgia. Por diversos motivos. Por diversos motivos. Não quer passar por anestesia, não quer fazer esse corte, né? Então, é um tipo de pessoa, é um tipo de perfil.
Ou seja, com isto, a gente consegue ajudar um número maior de pessoas do que só com a prótese de glúteo. Entendi. Qual é o pós-procedimento, que não é um operatório, né? Uma cirurgia, então não é um pós-operatório, se chama assim também, né? Você Do pode ser hidrogel. considerado Do o hidrogel. Você fazendo a inclusão com um exemplo, numa quinta-feira, segunda-feira você já tem uma atividade Legal. bem próximo da sua rotina. Durante esse período não vai conseguir sentar ou vai? Pode sentar, não tem problema nenhum. Você não pode recostar, né? Porque a gente senta na perna, a gente não senta... Exatamente. Então, foi você que disse isso aqui pra gente. A gente senta na perna, é verdade. É verdade. E com o silicone, mesma coisa, ou não? A recuperação é bem mais lenta Bem do mais silicone. O silicone é aquela pessoa que fala assim, não, tudo bem, eu me disponho a fazer a cirurgia, vai doer e tal, mas eu não quero mais pensar nisso, né? Ou seja, não quer trocar, não Isso, quer daí, a se ela opção quiser o de mesmo resultado, de 5 em 5 anos, ela tem que fazer de novo. Exatamente. Agora, tem também, é claro que eu não acho que isso aconteça muito, porque você tem um investimento com o hidrogel, você tem outro investimento com a prótese de silicone. Eu não acredito, mas isso pode acontecer. De repente a pessoa fala, não sei se eu vou gostar muito, vou fazer o hidrogel primeiro, que daqui 5 anos, se eu gostar mesmo, daqui 5 anos eu coloco a prótese de silicone. Todas as possibilidades existem Tá. já, né? A que colocou e gostou e quer colocar a prótese porque não quer ficar repetindo. Tá. Aqui tem aquela que colocou prótese e acha que ficou um pouco vazio na parte lateral, a gente completa com hidrogel. Legal. Também dá para fazer isso. A gente consegue otimizar o Perfeito. resultado da prótese, né? Então, na verdade, mais uma maneira que você tem para resolver problemas para o Apesar do paciente. hidrogel ser muito mais fácil para o paciente, né? A recuperação é mais rápida, é um conforto porque não tem que se submeter a um corte, enfim. Também não é o investimento não é muito menor, né? Não, Porque o hidrogel não, é ele um é produto maior. caro, né? Em geral, maior. É maior? É maior. Porque o hidrogel, acredito, É um produto caro. muito caro, né? Um produto Tá, caro. então é alguém mesmo que decidiu que não quer fazer e aí vai bancar o não querer se submeter a uma cirurgia plástica, também vai bancar pelo valor. Ele é um pouco mais caro do que a prótese de glúteo Tá. e a desvantagem é que você vai ter que renovar isso. Mas é um tipo de paciente que não quer cirurgia. Dá para colocar nas mamas o hidrogel? Olha, existe descrito cientificamente vários trabalhos a respeito disso. Eu, particularmente, não utilizo, porque, de certa forma, pode atrapalhar um pouco o diagnóstico de um problema, alguma doença na mama. Pode ser que mais pra frente pode isso ser que mais fique pra comprovado frente que não tem problema isso, nenhum exatamente. e aí você utiliza com segurança. Por exatamente. enquanto, a precaução vale mais do que qualquer outra coisa. Então, Perfeito, tá. é isso mesmo. A gente está falando de saúde. São cirurgias eletivas, a gente pode escolher quando vai fazer, né, doutor? Tem que escolher um bom profissional também, né? Toda cirurgia envolve um risco. Quem chega no seu consultório chega muito feliz, radiante, só pensa no resultado o quê? Pós-cirúrgico. Como é que você fala? E o que você fala sobre essa cirurgia? Claro que com um bom profissional, com um profissional que seja cirurgião plástico, que exige uma formação imensa aí depois da medicina, né, doutor? Como é que você fala sobre esses riscos? O que o paciente tem que estar consciente? E do pós-operatório também, né? Bom, nós vamos esclarecer o paciente que a cirurgia plástica, ela envolve riscos exatamente da mesma maneira que qualquer outro tipo de cirurgia eletiva. Né? Então, existem riscos que estão relacionados especificamente àquele procedimento cirúrgico e existem os outros riscos que estão relacionados a qualquer tipo de cirurgia eletiva. Qualquer corte que se faça, você tem Exatamente. um cuidado específico, né? Então, os riscos anestésicos, todos os riscos envolvendo uma anestesia local com sedação, um bloqueio ou uma anestesia geral. São anestesias muito seguras? São anestesias muito seguras.
Em termos de risco, é mais arriscado a gente sair em São Paulo dirigindo um carro do que ter algum tipo de problema. Mas pode existir, assim como nós podemos ter um acidente de carro e existe um risco, né? Então, não é... Ficando em casa também tem um risco. Exatamente. Agora, com relação aos riscos específicos, né, de cada procedimento, a lipoaspiração tem um determinado tipo de risco, a associação de duas cirurgias aumenta o índice de embolia pulmonar, né, e assim sucessivamente. Você precisa do paciente em condição física boa, né? Para poder fazer essa cirurgia e para que ela seja um sucesso. E da formação desse profissional? Olha, Porque a gente não você faltam sabe que cirurgiões plásticos, né? a quantidade de cirurgião plástico é muito grande, né? Os centros de formação estão numerosos, existe um grande número de médicos querendo fazer cirurgia plástica porque ela tem uma remuneração mais favorável, né? E acaba escapando de convênio, essas coisas, né? Então, acaba popularizando também a formação, né? É difícil, sabe, nos centros de formação ter tanta cirurgia estética para profissionais em treinamento realizarem. O que deveria acontecer para que esse profissional possa se especializar. Tivesse uma experiência grande já na sua formação. Agora, o nosso tempo acabou praticamente. O que a gente precisa observar é a qualificação desse profissional, a especialização que ele tem, tudo isso vai contar muito, a experiência que ele tem. Também é importante se você conhece alguém que já tenha feito uma cirurgia com aquele profissional. É isso, né, doutor? Exatamente, Acho que isso é muito o que importante. fica é isso, escolher um bom profissional, ele vai te passar todas as informações e aí vai fazer a melhor técnica que vai combinar com o seu corpo, o volume também que vai combinar, tudo isso também conta com a experiência do médico, né? Conta com a experiência, exatamente. Doutor, eu vou passar o contato aqui do doutor, olha, ficou alguma dúvida, quer conversar com o doutor, ter mais informações, www.plasticamontenegro.com.br, o endereço está aparecendo na sua tela, plasticamontenegro.com.br. Tem mais informações também no site, muito fácil de navegar. Doutor, sempre um prazer te receber aqui. Obrigada por sempre trazer as coisas que a gente pode mostrar, que isso enriquece demais o programa. Obrigada, já está convidado a voltar, viu? Eu que agradeço, eu fico muito feliz de poder esclarecer a população, as mulheres, em grande maioria, que desejam e aspiram fazer um procedimento cirúrgico, melhorar a sua vida, melhorar a sua autoestima. Então, é um prazer enorme. Obrigada, viu, doutor? E tem um ganho muito grande mesmo, que melhora a autoestima de verdade. Obrigada, viu, doutor?